Oi, gente, eu sou Lívia Borges. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o ego. Quando a gente trabalha a questão da meditação, a gente normalmente comenta sobre ultrapassarmos as fronteiras do ego, ultrapassarmos as fronteiras da mente. E as pessoas se preocupam um pouco com isso e algumas até focam muito na questão da destruição do ego. E o ego, a gente sabe na psicologia, que tem a sua importância. Então, quando nós trabalhamos, principalmente em Vedanta e Yoga, a questão do ego, nós trabalhamos com o conceito de ego maduro. Então, nós precisamos desse ego para estarmos integrados na sociedade, integrados em termos de personalidade também, que ele é o centro dessa personalidade, só que ele não deve reger a nossa vida. Então, aí vem aquela outra ideia da psicologia também, e aí é uma psicologia que remonta, né, milênios, que é a psicologia do yoga, e que depois também foi trabalhada por Jung, que é, na verdade, o self que deve reger essa personalidade. Então as pessoas às vezes nem entendem direito o que é ego, o que vem a ser a self, o que se deve fazer na meditação, enfim. Então a gente trouxe hoje uma cebola para falar um pouquinho sobre isso. O que é uma cebola? Então vamos ver o que é uma cebola, né? Você começa a tirar a primeira casca e vai tirando casca por casca. Sempre uma casca um pouco mais densa, um pouco mais suculenta, né? E cada vez que a gente vai abrindo e tirando, né, a gente vai também entrando em contato com essa substância, né, que nos faz chorar. Quem cozinha sabe disso, né? Então aqui eu já tô fazendo, já tô sentindo o cheirinho da cebola, que ativa uma série de sensações, né? E aí vamos tirando, vamos tirando. Vou abrir aqui só pra gente ver que no miolinho dela, o que nós temos? Ó, então, camadas por camadas, né? Vamos tirando mais camadas mais densas. E nós temos, então, aqui o miolinho, que, na verdade, são outras camadas, né? Camadas, camadas. Então, aqui a gente tá no miolinho mais profundo, ó. Mas vamos ver aqui que são outras camadas. Aqui uma camada bonitinha. A gente poderia dizer que isso aqui é um núcleo, né? Mas, na verdade, quando você vai tirando, você vê que é mais um tipo de camada, mais um revestimento para essa nossa cebola, né? Quando a gente... Licença, gente, vou ter que limpar as minhas mãos. É até bom para a gente ver que mexer com o ego, na verdade, ele permeia todas as áreas da nossa vida. Então, quando a gente, inclusive, não compreende isso, a gente não sabe a extensão do comprometimento do ego, daquilo que predomina no nosso ego, nas nossas motivações, nas nossas desculpas, né? Naquilo que a gente diz como sendo as nossas intenções. Então, a gente, às vezes, não sabe o quanto desse ego está ali, né? Permeando tudo. Vamos então fazer uma analogia. Essa camada externa aqui do ego, né? Cebola aqui como o nosso ego, é aquilo que reveste a personalidade. É assim que as pessoas nos percebem. Então é o nosso contato externo com o mundo. Tanto assim que, na verdade, ela é um pouquinho mais seca. Ela já é o resultado da camada interna, na verdade, porque ela não é diferente. Ela é o resultado disso com o contato, o meio externo, a reação, né? Então cria uma camada protetora. Então a gente poderia até dizer que é o nosso verniz protetor. As máscaras que utilizamos nos papéis sociais, papel como profissional, papel como mãe, papel como filha, papel, enfim, papel como devota de uma tradição religiosa, papel como cidadã, são papéis que nós utilizamos. Mas será que esses papéis, esse verniz, essa casquinha aqui, é a nossa verdadeira essência? Então, essa personalidade é, de fato, o que nós somos? Na nossa singularidade, né? Na nossa essência mais profunda? Então, voltando aqui ao nosso ego, se a gente se descuidar dele, deixar esse ego aí atuar, agir da maneira que bem entender, porque a gente tem aqui, tá falando do ego num sentido amplo, tá? Como um princípio, nos Vedas a gente tem aquele princípio de Ahamkara. Então,
esse ego como uma estrutura mais ampla que dá esse sentido de você mesmo, mas não aquele si mesmo da essência, o self não é isso. E ele, então, se nós nos descuidarmos dele, ele vai agir com aquilo que Freud também fala, né, da questão do id, dos impulsos primitivos, enfim, que vão direcionar você para fazer aquilo que você gostaria de fazer sem agir pelo princípio de realidade, que às vezes não é adequado, né? Que vai direcionar aqui, dar vamos dizer assim, um equilíbrio entre essas forças, as pulsões, né, dos nossos instintos, para aquilo que deve ser, para aquilo que a gente deseja, conscientemente, né? Porque às vezes o inconsciente deseja uma coisa, o consciente deseja outra. Isso aparece nos sonhos, gente. Quando você sonha, às vezes, com determinadas coisas, ou coisas que se repetem, sabe? Ou perdas, às vezes você tem perdas nos sonhos, você tem um amor profundo pelas pessoas, mas às vezes algo não está agradável naquela relação e às vezes o inconsciente, ele elimina como uma forma de eliminar o problema. Só que a gente sabe que na vida aqui fora, né, sem ser no estado onírico, isso não funciona, não é simplesmente apagar, né? Não é assim, a gente tem que ver aquilo que mobiliza na gente. Se a gente, então, não percebe, se a gente não fica atento a esse ego, o que acontece? Ele faz como aconteceu aqui com essa cebola. Deixei essa cebola esquecida lá no fundo da geladeira, veja. A geladeira, em tese, conserva mais os alimentos, né? Então, pelo menos por mais tempo. O que aconteceu com essa cebola? É a mesma cebola, mesmo tipo de cebola, uma cebola comum. Essa cebola brotou. Então, assim, se a gente não vigia o nosso ego, o que acontece? Ele vai, é aquilo que a gente fala assim, vai criando raízes, né? Aqui ele vai criando ramos. O que a gente poderia imaginar, assim, fazer uma analogia também com esses raminhos, né? Que ele vai penetrando tudo na nossa vida, até a nossa vida espiritual. Porque às vezes as pessoas pensam que porque elas estão cuidando da vida espiritual, como com a meditação, o coração, ou com qualquer prática que seja, ou com várias práticas, né, que se associam, então, oração, meditação, mantra, enfim, o estudo, né, das escrituras e tal. O que acontece? Se a pessoa não vigia, esse ego está entrando ali, ele vira como aquilo, ó o vernizinho aqui de novo, né, do devoto ideal, do profissional perfeito, da mãe perfeita. Isso tudo é ego, porque essa perfeição não está no nível da personalidade, não está na nossa cebola, não tá na relação que a gente tem com as pessoas. E sim algo muito mais profundo que deu origem a tudo isso. Mas não essa origem provisória disso aqui relacionado a esse ego, porque isso aqui tem início, meio e fim. E eu não posso dizer que nós, na nossa essência última, tenhamos início, meio e fim, porque não é isso que acreditamos. Então, segundo a psicologia dos Vedas, a gente acredita em algo mais, numa essência mais profunda, que não tem a ver com o nosso ego, mas que utiliza o ego tal qual o ego utiliza o corpo. A mente é um instrumento, o corpo é um instrumento e o ego é um instrumento também. Mas não é a nossa essência última. Aí a gente vai voltar aqui para nossa cebolinha. A cebola, então, fechada, prontinha, né, acabada, ela tá aqui, ela delimita, né, a forma e a interação dessa forma no ambiente. Quando nós começamos, então, a descascar essa cebola, tiramos tudo, fomos tirando até a parte mais profunda aqui, ó. Quando a gente tira a última camadinha dela, o que que sobra? O que que sobra? O espaço. A consciência expandida e não confinada nas suas camadas, nos seus revestimentos. Na psicologia do yoga a gente chama essas camadas, depois um dia a gente pode aprofundar sobre elas, os koshas. São camadas que revestem. Então o corpo físico é uma camada que reveste essa consciência mais profunda, essa essência, o self. Só que ele não tá, ele se expressa através de cada uma dessas camadas, mas ele não está efetivamente confinado ali. Mas a nossa mente, que não vê ainda
essa parte, né, interna da cebola, não teve esse trabalho de descascar a cebola, ou não prestou atenção que se você não cuida dela, ela vai se ramificando. Então, se você não vai descascando, utilizando esse ego, essa cebola, ela vai envelhecendo e vai ramificando, criando, né, extensões aí que são às vezes de desejos que venham direcionar você para algo que não é o que efetivamente vai lhe fazer bem. Não é que estejam errados, mas eles não são aquilo de acordo com o teu direcionamento. Então, uma coisa simples, porque aí não envolve a questão moral. Se você quer, às vezes, passar no vestibular, passar num concurso difícil, conseguir aquela vaga do emprego que você deseja. Aí você gasta todo o seu tempo vendo televisão, joguinho na internet e tal. Não tem nada errado em jogar, não tem nada errado em divertir-se, né? Mas você gasta todo esse tempo, você vai conseguir esse trabalho? Obviamente que não. Então esse desejo está direcionando você para um lugar oposto que não é aquilo que você gostaria. Então aquilo que você está sonhando. Então a gente tem que ter uma coerência entre o que a gente sonha, né, o que a gente pensa e o que a gente faz. Então compreender isso ajuda demais. Então o que sobra depois? Sobra a consciência expandida, não confinada a esses limites do corpo, a esses limites da mente, a esses limites da nossa personalidade. Então, a gente não precisa ter medo da expansão da consciência, porque, na verdade, a gente está olhando para a nossa consciência como se ela estivesse dentro dessa cebola, confinadinha, pequena. Aí temos medo dos acontecimentos, temos medo do futuro, temos medo do que as pessoas às vezes pensam de nós. Enfim, temos medo de errar, temos medo de não ser o melhor para aquela vaga de emprego, enfim. Esses medos, porque nós estamos condicionados a acreditar que a nossa consciência, a nossa verdadeira essência é isso, essas camadas ou no máximo aquela consciência que está ali confinada. Mas aquela consciência que aparentemente está ali confinada é a mesma consciência que envolve a cebola por fora. Então, não é o nada naquela ideia de vazio que apavora, que deixa você perdido nesse universo. Ao contrário, é uma consciência que mostra a você essa expansão, essa possibilidade. Então, se a gente pega esse conceito para nossa atuação aqui no mundo material, que nada mais é também do que uma outra expressão do espiritual, você não precisa ter medo. Você pode utilizar esse conceito para sentir que você é mais amplo do que os seus problemas, que você é mais amplo do que os seus medos, do que aquilo que a sociedade de repente fez você acreditar que você é menor ou que você é maior do que todo mundo. Isso tudo são fantasias do ego. Uma vitimiza você, a outra te traz uma superpotência, superpoderes. Tudo isso é fantasia do ego. Então, quando a gente começa a aprofundar isso, e a meditação é uma ferramenta fantástica para isso, você começa a descascar, e o próprio exercício de autoinquirição, sabe? De você questionar: quem sou eu? Quem sou eu? Será que eu sou esse corpo que perece? Será que eu sou essa mente que é tão instável e volátil? Será que eu sou os meus desejos? Será que eu sou os meus pensamentos? Será que eu sou os sentimentos? Quando você começa a aprofundar que você sobrevive a todos eles, você começa a redimensionar as coisas que acontecem na sua vida, os seus medos. Então, ao invés de você sucumbir a um sentimento, a um pensamento que te devasta, sabe, que te deprime ou que te deixa extremamente ansioso, com medo do futuro, com medo de adoecer, com medo de perder esta ou aquela pessoa, você começa a se centrar através, inclusive, da respiração, que é um exercício ótimo, né, de centramento, e de você começar a refletir o que efetivamente você é e busca essa resposta. Não precisa acreditar em nada disso que a gente está falando aqui, não. Exercita diariamente, tal qual você às vezes está vendo, né, um seriado que tem vários episódios, várias temporadas. Começa a exercitar isso, esse exercício de entender essas camadas que envolvem essa essência, porque quando você tira, você consegue vislumbrar que você é muito maior do que isso. Você é essa consciência que permeia tudo também. Você está em sintonia com essa consciência maior. Então não há o que temer. Então quando você sintoniza, você flui melhor.
Você, inclusive, se harmoniza melhor com as outras pessoas, porque as outras pessoas também, são outras cebolinhas também, estão ali confinadas, acreditando que estão ali, que são somente aquilo, e brigam, porque daí uma cebola quer disputar com a outra, para ver quem é maior, quem é melhor. Ou se a gente tivesse aqui aquela outra cebola roxinha, que em termos de propriedade ela tem algumas propriedades diferenciadas, mas não quer dizer que ela seja mais importante do que essa cebola comum. Não, gente. Isso tudo é fantasia do ego, de achar que é mais importante, que é melhor e tal. E o mundo hoje tá te pressionando para isso. E a verdadeira autoestima não tem nada a ver com isso. Porque se você encontrar alguém que tiver um potencial expresso maior do que você vai tremer nas bases. Então não é aí que a gente coloca. Ao contrário, é até aquela flexibilidade de que não precisamos saber tudo, até porque não saberemos efetivamente tudo sobre todas as coisas. Isso é impossível. Essa é a fantasia e a cobrança que nos vem porque somos bombardeados todos os dias por excessos de informações. Bacana por um lado, mas vamos colocar um momento na nossa vida para a gente parar, interiorizar a nossa mente, o nosso sentir e nos percebermos mais profundos e mais expandidos do que efetivamente somos. Mas lembre-se bem, você precisa se conectar com esse centro para não ficar perdido nesse universo expandido. Por isso o ego, ele é essencial. Então vamos, antes de descascar todas essas camadas, precisamos amadurecer na medida que a gente vai compreendendo também que existe algo mais profundo e verdadeiro que permanece a despeito das mudanças. Então isso já dá para nós uma estabilidade para a gente lidar com tudo isso. Espero que vocês tenham gostado. Enviem para nós sugestões de algum comentário que vocês gostariam que a gente fizesse relacionando psicologia e meditação. Autoconhecimento no nível mais profundo. E isso é a proposta da Proconsciência. Obrigada, gente, por ter assistido. Namastê. Alguns vendem sonhos, nós vendemos o despertar. Invista em autoconhecimento. Conecte-se Proconsciência.